Quando alguém reclama, mas Lula não pode aumentar o salário mínimo porque é inflacionário. Que desgraça que aumentar o mínimo é inflacionário. Um cara pode ganhar 360 mil reais por mês, não é inflacionário. Outro pode ganhar 55 milhões, não é inflacionário. Outro pode pagar, como a Petrobras pagou, 45 bilhões de dividendos sem pagar nenhum centavo de imposto de renda, não é inflacionário. Agora vem o cara do Banco Central e fala, não pode aumentar o salário mínimo, e esse negócio de pleno emprego pode causar inflação. Eu fico pensando, aonde é que essas pessoas estudaram? Qual foi a formação que essas pessoas tiveram? Em que Deus essas pessoas acreditam? Será que é verdade que eles acreditam em Deus? Porque não é possível que alguém que seja cristão seja tão insensato, seja tão desumano, pense tanto só em si. O que eu quero, na verdade, é fazer com que esse país se transforme num país em que todos possam levantar de manhã, tomar um café gostoso com a sua família, almoçar, jantar, no final de semana ir no restaurante. E os pobres do Rio de Janeiro não tem que ficar só nos morros, eles têm que ter o direito de ir pra praia de Ipanema, Copacabana, tomar uma caipirosca e viver a felicidade que Deus prometeu para eles. Qual é o crime? Qual é o crime das pessoas viverem bem? Qual é o crime da gente dizer que a filha de uma empregada doméstica tem que ter a mesma oportunidade que o filho da sua patroa? Qual é o crime da gente dizer que o filho de pedreiro pode ser engenheiro? Qual é o crime que a gente comete quando a gente cria um programa pé de meia para garantir que 500 mil de meninos e meninas no ensino médio não desista da escola para poder ajudar o orçamento familiar? Ah, mas vai custar caro, vai custar 10 bilhões de reais, que custe 15. Eu prefiro gastar 10 bilhões em educação para a nossa juventude do que gastar 50 centavos para fazer uma cadeia para prender ele se ele não tiver sorte de estudar amanhã. Aqui nesse país, historicamente, tudo que a gente quer fazer, as pessoas falam, vai custar caro. Custa muito caro. Tá custando caro fazer isso aqui, ô Magda. Tá custando caro a gente fazer esse complexo Boa Ventura. Tá custando caro. Mas vamos fazer a pergunta ao contrário. Quanto custou paralisar ele desde 2018? Quanto custou? Quanto custou a esse país a gente não ter feito reforma agrária na década de 50? Quanto custou a esse país a gente não ter alfabetizado todo o povo brasileiro na década de 60? Quanto custou a esse país permitir o êxito rural para ocupar as grandes cidades brasileiras de forma desordenada, como aconteceu? As pessoas não perguntam isso, porque as pessoas que fazem essas perguntas não sabem o que é ser pobre, não sabem o que é ser trabalhador, não sabem o que é ficar desempregado, não sabem o que é passar fome, não sabem o que é não ter uma profissão. Eu sou uma pessoa de muita sorte. Se eu contar para vocês a quantidade de sorte que eu tive na vida, vocês não vão acreditar. A primeira coisa que eu tive sorte foi nascer de uma mãe que teve 12 filhos, sem médico, só com parteira. A segunda sorte que eu tive, Magda, foi não morrer de fome até completar 5 anos de idade, porque aonde eu nasci, as crianças morrem logo. A terceira sorte que eu tive foi ter uma mãe que era analfabeta, teve coragem de se separar do marido com 8 filhos menores, porque
4 já tinha morrido. Ela levou a gente para um barraco. A gente dormia amontoado. E ela nunca mais quis voltar com meu pai, apesar da quantidade de vezes que ele mandou os irmãos dele convencer ela. Eu digo isso porque tem muita mulher que vive com o marido porque o marido paga o aluguel. Eu vivo com o marido porque ele dá comida em casa. Nenhuma mulher pode vender a sua honra, a sua dignidade por um prato de comida. É por isso que eu tenho obsessão pela educação. Porque a educação dá a independência que nós precisamos. Uma mulher bem formada, uma mulher com profissão, ela só vai viver com um homem se ela gostar dele, ou viver, sabe, com a mulher, viver com gente. Porque hoje a gente tem que ser mais moderno, viver com gente. Mas uma mulher só pode superar um parceiro se ele trata ela bem, se ele respeita ela, se ele quiser gritar, ficar sentado no sofá, me dá uma cerveja, traz a minha cueca, me traz uma toalha. É melhor ela mandar ele procurar outra e cuidar da vida, que ela vai viver muito melhor e com muito mais dignidade. Eu tive sorte quando eu aprendi uma profissão de torneiro mecânico e arrumei emprego para ganhar mais do que o salário mínimo. Eu tive sorte de ser o primeiro filho da minha mãe a ter uma televisão. Eu tive sorte de ser o primeiro filho da minha mãe a ter um diploma primário. Eu tive sorte de ser o primeiro filho da minha mãe a ter uma geladeira, a ter um carro, a ter uma casa própria. Eu tive sorte de ser presidente do sindicato importante, que é os metalúrgicos do ABC. E por conta disso, eu tive sorte de trabalhar com uma classe trabalhadora consciente, que me ajudou a compreender que eu precisava criar um partido político, porque as leis que a gente quer que seja aprovada não serão pelos nossos adversários dentro do Congresso Nacional. E eu tive sorte quando vocês tiveram a coragem e a consciência de colocar um cidadão só com diploma primário para ser presidente da República desse país. E eu precisava mostrar à elite brasileira que o metalúrgico, peão de fábrica, que já passou fome, que já teve sua casa com 1,5 metros de água, que já saiu correndo para tirar rato, barata de dentro da sua casa. Eu quero provar para eles que eu tenho mais competência de governar do que eles que nasceram numa vida de nababo, na dentro de berço de ouro e estudaram quanto eles quiserem.